Câmara decide em breve se autoriza Supremo Tribunal Federal a analisar denúncia contra o presidente Michel Temer. Estudante que atirou dentro de escola em Goiânia está arrependido e abalado. Idosos são principais vítimas de atropelamento no estado de São Paulo. Prefeitura de Santo André leiloa carros oficiais. Moradores do bairro Jardim Oriental sofrem com alagamentos. São Bernardo realiza ação em prol do Outubro Rosa. E ainda, GCM de São Caetano controla incêndio e captura assaltante. Segunda-feira, 23 de outubro de 2017. Está no ar o J mais ABC. Olá, boa noite. Câmara dos Deputados decide ainda esta semana se autoriza o Supremo Tribunal Federal a analisar denúncia contra o presidente Michel Temer. Temer foi denunciado por organização criminosa e obstrução de justiça. Já no Senado, o presidente do Conselho de Ética, João Alberto Souza, pode decidir se abre processo que pede cassação de Aécio Neves. A Câmara dos Deputados decidirá nesta quarta-feira se autoriza o Supremo Tribunal Federal a analisar a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Temer também foi denunciado pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Os ministros, por organização criminosa. Nesta terça-feira está prevista no plenário da Câmara a leitura do parecer do deputado Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente. Esta etapa é uma mera formalidade exigida pelo regimento da Câmara para que a denúncia possa ser votada na quarta-feira. A Constituição define que a acusação contra o presidente só poderá ser enviada ao Supremo se pelo menos 342 dos 513 deputados votarem a favor do prosseguimento do processo. No Senado, o presidente do Conselho de Ética, João Alberto, do PMDB do Maranhão, pode definir ainda nesta semana se abre, a pedido do PT, processo disciplinar contra o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que reassumiu o mandato após o plenário da Casa derrubar a decisão da primeira turma do STF que havia afastado Aécio. No caso do presidente Temer, se a Câmara autorizar o STF a analisar a denúncia e a maioria dos ministros aceitarem a acusação da Procuradoria-Geral da República, Temer será afastado do mandato por até 180 dias. Mas se a Câmara não autorizar o Supremo a analisar esta denúncia, a peça do Ministério Público Federal será suspensa até o fim do mandato do presidente em 31 de dezembro de 2018. Você se lembra do chocante caso do estudante que atirou dentro de uma escola em Goiânia na última sexta-feira? Pois é, o jovem afirmou estar arrependido e abalado. E por temer pela vida do menino, a família tenta adiar a transferência do jovem da delegacia para o centro de internação. A ação da última sexta-feira acabou com a morte de 2 colegas e outras 4 pessoas feridas. Segundo a advogada da família do aluno, doutora Rosângela Magalhães, o estudante que abriu fogo em sala de aula está arrependido e abalado. Filho de policiais militares, o adolescente está apreendido em uma cela separada de uma delegacia de Goiânia, mas deve ser transferido para o centro de internação provisória. 2 colegas morreram e 4 ficaram feridos. O pai de uma das vítimas, o estudante João Pedro Calembo, falou sobre a tragédia. Ele está muito consternado. A família está muito consternada com o acontecido. Nós estamos muito abalados com a tragédia. O que tem faltado hoje nas famílias é o ensinamento do amor ao próximo, que a família é importante, que a vida do próximo é importante. Então, enquanto a gente estiver numa sociedade que não resgatar esses valores, vão acontecer essas tragédias. O eu está sendo mais importante que a vida do próximo. E eu quero deixar bem claro que meu filho era cristão, era um obreiro da igreja, fazia missões, ele era preocupado com a vida do próximo e ele chegou a me perguntar, quando uma pessoa às vezes não acredita em Deus, o que a gente deve fazer. Eu falei assim, meu filho, você tem que procurar deixar ele
conhecer a Deus e orar por Ele. E foi isso que ele fez algumas vezes. Então, meu filho não foi pivô de nada, ele não foi só o único alvo, várias outras crianças foram atingidas e eu tenho certeza que ele fez o melhor durante a vida dele. Após um pedido do Ministério Público de Goiás, a juíza Mônica César Moreno determinou na noite do último sábado a internação provisória do estudante, autor dos disparos, por 45 dias com transferência imediata para o Centro de Internação Provisória de Adolescentes de Goiânia. A família teme pela vida do menino e tenta adiar a saída da delegacia. Os crimes aconteceram na manhã da última sexta-feira no Conjunto Riviera, em Goiânia. O motivo alegado pelo autor foi que ele sofria bullying dos colegas. Além das mortes de João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, ambos de 13 anos, outros 4 alunos da mesma sala foram baleados. Um deles recebeu alta ontem e já se recupera em casa. Os outros 3 continuam internados. No dia 5 de outubro, outro ato de loucura deixou 11 crianças mortas e várias feridas, quando o vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, ateou fogo na creche Gente Inocente, no norte de Minas Gerais. Lamentável. Ainda falando em acidentes, você sabia que as pessoas com mais de 60 anos são as maiores vítimas de ocorrências de trânsito no estado de São Paulo? Veja dados na reportagem a seguir. De acordo com dados divulgados pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, idosos são as principais vítimas de acidentes de atropelamento. 1 a cada 3 acidentes envolvem pessoas com mais de 60 anos. Em setembro, cerca de 472 pessoas morreram em acidentes de trânsito no estado, o que representa um aumento de 5,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Até setembro, foram registradas mais de 700 mortes envolvendo idosos no trânsito. Agora vamos falar sobre as ações administrativas das prefeituras locais. Na última sexta-feira, por exemplo, a Prefeitura de Santo André realizou leilão que arrematou 140 veículos, resultando num orçamento de 1,4 milhões de reais. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Santo André realizou leilão de 148 lotes de carros oficiais, caminhões, ônibus, maquinário pesado e sucata, o que resultou em 140 veículos arrematados. Mais de 500 pessoas participaram da ação no saguão do Teatro Municipal, lotando o espaço. O valor final arrecadado foi de 1,4 milhão de reais. O prefeito Paulo Serra compareceu ao leilão e afirmou que todo o valor arrecadado será utilizado para equipar a Guarda Civil Municipal. A estimativa inicial era que o leilão arrecadasse cerca de 1 milhão de reais. Porém, ao final, foi levantado um valor de 40% superior. E moradores do Jardim Oriental em Santo André estão sofrendo com alagamentos em épocas de chuva. E a tendência é só piorar com a proximidade do verão. Confira detalhes na reportagem de Isabel Rufino. Uma caixa de esgoto na porta de uma residência localizada na rua Ascalon, no Jardim Oriental, tem causado diversos problemas para os moradores do local. Em épocas de chuva, a situação se agrava ainda mais, pois a caixa enche e toda a água invade a residência em questão. A proprietária do imóvel, Rosana Aparecida da Silva, relata como foi quando o problema teve início. A água começou a subir. Como eu estava sozinha, eu não tinha como eu tirar sozinha, eu coloquei uma bota no pé e corri para a rua e chamei um amigo meu para me ajudar a tirar a água daqui. Só que quanto mais eu tirava a água para fora, a água entrava para dentro. Para não imudir o quarto, o rapaz pegou e ficou jogando para cá para não imudir o quarto. O que nós fizemos? Se apavoramos com o menino lá dentro. Aí esperamos, jogamos um monte de água para o meio da rua e tiramos meu filho operado daqui de dentro. Os moradores já entraram em contato com o Semasa, que foi até o local, porém não conseguiu solucionar o problema que persiste há 1 mês. A gente não pode dizer que eles não vieram, eles vieram, só que eles não estão arrumando. Eles não têm, eles veem fio ferro. A água desce, quando eles viram às 4, a água sobe desse jeito. Aí a gente começa a ligar e eles não vêm mais. Eles não comparecem mais aqui. Entramos em contato com o Semasa e com a Prefeitura de Santo André, porém não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. Agora, olha esse caso. Na noite do último sábado, o pedreiro Tiago Santos Brasileiro, de 32 anos, matou enforcada sua parceira Thalita Karen Miranda Ferreira, de 24 anos,
dentro do centro de detenção provisória localizada na Vila Palmares, em Santo André. O motivo teria sido o anúncio da jovem sobre o término do relacionamento. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o crime aconteceu enquanto a mulher realizava visita íntima ao companheiro. Em depoimento à polícia, o detento assumiu o crime e disse ainda que Thalita o informou que estava terminando o relacionamento porque havia conhecido outro rapaz. Durante o momento de nervoso, ele disse ter agarrado a mulher pelo pescoço e apertado, causando sufocamento. Depois disso, Tiago avisou um faxineiro sobre o ocorrido e o corpo da vítima foi encontrado em uma cama, já sem vida. Após o crime, todos os visitantes foram retirados e a unidade foi fechada. A cela onde a ação aconteceu foi preservada para a realização de perícia. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que vai solicitar à Justiça a internação do preso em regime disciplinar, diferenciado no presídio de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, onde ele deverá ficar em cela individual, com direito a 2 horas de banho de sol. Thalita deixou 3 filhos pequenos, o mais velho com 5 anos, e ela foi enterrada no fim da tarde de sábado no cemitério do Curuçá, em Santo André. Lamentável também. Ainda falando sobre forças de segurança, na última sexta-feira, uma equipe da GCM de São Caetano controlou o incêndio a uma residência e prendeu em flagrante o meliante com várias passagens pela polícia. Durante a ronda pela rua Castro Alves, a equipe avistou o munícipe pedindo ajuda para controlar o incêndio que atingia sua residência. Os patrulheiros retiraram a família do imóvel e, em seguida, controlaram as chamas e ninguém ficou ferido. Já no bairro Santo Antônio, guardas municipais de plantão no Hospital São Caetano flagraram um indivíduo pulando o muro de um estacionamento comercial. Após ser capturado, o rapaz foi encaminhado à delegacia, onde ficou constatados seus antecedentes criminais. Agora falando sobre uma grande novidade aqui no J+. A partir de hoje, você, amigo telespectador, pode participar diariamente do jornal enviando opiniões, críticas, sugestões e denúncias. Isso mesmo. Se tiver alguma coisa errada na sua rua, bairro ou até mesmo na sua comunidade, eis aqui uma oportunidade para você denunciar. Basta mandar sua mensagem pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, 972335094 e pronto. Mas olha, é importante que você deixe seu nome e localidade. Assim fica mais fácil para a gente identificar. Então participe e quem sabe você aparece aqui na nossa telinha da TV+, e ainda consegue chamar a atenção em relação ao problema apontado. Agora vamos ver quem são os nossos participantes de hoje. Temos 2 participantes aqui, vamos ver o primeiro participante, o que ele diz aqui para a gente? Parabéns, prefeito, dando exemplo, é o Assis Fernandes Ribeiro, de São Bernardo do Campo, ele mandou via Facebook. O Assis, ele está se referindo, minha gente, àquela ação do prefeito Morando, quando ele doou parte do seu salário para uma entidade assistencial, e ele considerou que foi uma grande atitude, por isso que ele citou aqui que estava dando exemplo. Vamos ver aí uma outra participação? Temos uma segunda participação aqui, vamos ver quem é. É o Ronivon da Vera, Santo André, também mandou via Facebook. Ele diz o seguinte: oi, boa noite, eu estou entrando em contato com vocês para pedir socorro. Estou sofrendo com o esgoto estourado em frente ao meu pequeno restaurante. Já está fazendo 3 meses, já fizemos vários chamados à Semasa, mas até agora nada. O imóvel dele está aqui, ó, fica na Avenida Jardim Alzira Franco, em Santo André, Casa do Norte, Vera Sampaio. O Ronivon fez aqui o seu desabafo, pedindo ajuda. Muito bem, vamos ver se a prefeitura se manifesta e acaba mandando para a gente aí a sua resposta e resolve o problema do telespectador. Você que acompanhou também pode participar a partir de agora, mandando a sua mensagem, tá bom? Agora você já sabe, é muito fácil para mandar, hein? WhatsApp 972335094 ou pelo Facebook da TV Mais ABC e venha fazer parte do J Mais ABC. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com o advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni, que vai esclarecer dúvidas sobre as leis trabalhistas.
Não saia daí, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e como acontece às segundas aqui no J+, hoje nós recebemos em nosso estúdio, mais uma vez, o nosso querido advogado, Dr. Antônio Carlos Gogoni, para falar sobre leis trabalhistas e esclarecer alguns pontos centrais sobre a relação entre patrão e empregado. Boa noite, doutor, mais uma vez. Muito obrigado, doutor Gogoni, por sua presença. Quem agradece somos nós. É sempre um motivo de grande satisfação estar junto a vocês e esclarecer eventualmente pontos cruciais dessa nova etapa da vida nacional, que vai ditar juntamente com a economia novos rumos para o Brasil. Gerou muita discussão essa nova mudança, né? E como é que vão ficar as negociações trabalhistas agora? Muito melhor. Por quê? Vão se flexibilizar ao ponto de deixar os empregadores e os empregados numa situação muito melhor para poder conversar, não engessando essas relações da forma que anteriormente vinham sendo engessadas. Um ponto que nós abordamos semana passada foi a relação do home office e do trabalho intermitente. Hoje, com um tempo maior, eu gostaria de esclarecer que nessas condições as carteiras profissionais deverão ser assinadas. Mesmo o camarada trabalhando em casa, então? Exatamente. Então, por exemplo, o camarada vai trabalhar numa construtora, num banco, seja onde for, e ele faz um acordo em que ele vai dar essa assessoria de casa. Mesmo assim, ele terá o seu registro, tudo normal. Exatamente. Que bom. E, evidentemente, para resguardar os seus direitos e resguardar também o direito do empregador. Porque o que acontece? Não é bom negócio ter funcionário que não esteja registrado. Pois é. Porque isso, lá na frente, vai haver um encontro de contas. E também disse a semana passada que cada 3 pessoas que são desligadas, pelo menos uma bate as portas da Justiça do Trabalho para poder reivindicar seus direitos. Comentamos até sobre o alto custo para a manutenção, não só do Tribunal de Justiça, como principalmente para pagar essas indenizações. Gil, hoje são 4 milhões de ações trabalhistas em curso. Nossa. É uma situação inviável. E com esse número de desempregados que o Brasil atinge hoje, com mais de 13 milhões, isso deve ter acumulado uma coisa absurda. Muito. Tanto é que a Justiça do Trabalho, em São Paulo, por exemplo, está promovendo a Semana da Conciliação. Eles estão buscando em todos os fóruns que são a eles subordinados, numa concentração no Tribunal Regional do Trabalho, para poder desanuviar essa situação. Tentar pôr um fim, porque ninguém consegue colocar fim. Pois é. É cobrança em cima de cobrança, ainda que o empregador faça lá os entendimentos com o empregado, ainda tem os débitos tributários, fica devendo para a Fazenda Nacional, fica devendo para uma série de setores, ou seja, sempre aquela bola de ferro atrelada à perna e o empregador arrastando. E também vamos ser bem sinceros e honestos. Não há juiz que consiga julgar tantas ações acumuladas em seus gabinetes, no caso aí, são as secretarias, né? Humanamente impossível. Todavia, nós temos que render as nossas homenagens aos juízes trabalhistas e às serventias da Justiça Trabalhista, porque tem um pessoal extremamente técnico. O concurso de juiz é um concurso sério, é um concurso trabalhoso, é um concurso que habilita o juiz realmente a ter uma boa performance diante do jurisdicionado. E, muito bem, existem aqueles que, como se advogaram bastante na área trabalhista, conseguem desenvolver com mais tranquilidade ainda a judicatura que lhe é outorgada. O senhor falou sobre os direitos e, obviamente, a primeira dúvida do trabalhador é, trabalhando em casa, os direitos como fundo de garantia e férias serão preservados? Serão preservados.
com uma situação que abrange os demais trabalhadores. Hoje, pode-se romper a relação de trabalho de uma maneira consensual, fazendo com que essa relação de trabalho ela seja quitada parcialmente também. Não existe mais aquele trauma de ter que se pagar tudo, de ficar, volto a dizer esse termo, porque é o correto, engessado. Existem empresas que não podem mandar um funcionário embora, até porque não tem verba para pagar toda aquela rescisão e acaba prorrogando um problema e fica ruim para todo mundo. A tônica da Justiça do Trabalho, em primeiro lugar, é a conciliação. A Justiça dá a prerrogativa de se fazer os entendimentos perante o juiz e esses entendimentos, evidentemente, olhando a condição econômica do empregador para poder facilitar um parcelamento, algo que seja factível para o pagamento. Para o pagamento. Então fica bem claro aqui que isso vai facilitar por demais a ação do empresário e principalmente vai facilitar para o empregado que vai poder receber, ter certeza que vai receber. E mais uma coisa, Gil, o juiz, quando ele se fixa de uma forma contínua na comarca, ele passa a conhecer inclusive as empresas. Sim. Se são bons pagadores, se são maus pagadores, se aquela empresa só faz acordo para não ter uma rescisão muito maior e depois ficam inadimplentes. O juiz ele também tem condições de poder majorar ou mesclar a multa, entendeu? Se a pessoa não for adimplente, acaba gerando uma multa muito maior. Claro. Então, isso de alguma forma facilita, porque como o senhor disse, é uma coisa regional, então o próprio juiz acaba conhecendo. Muita gente já está me perguntando sobre as suas visitas aqui, então sempre aparece, pergunta para ele aquela coisa, e a pergunta vem por parte de alguns empresários. Eles gostariam de saber, da parte do senhor como grande causídico, qual é a melhor opção para ele não ter problemas. O senhor já até adiantou que tem que registrar o funcionário, porque é só prorrogar o problema. Exatamente. Mas eles ainda insistem, gostariam de ter um parecer jurídico, e claro, vindo do senhor, qual seria o conselho para o camarada que tem lá o seu grupo de funcionários, 20, 30, 60, como é que ele deve fazer? Porque há pouco tempo houve aquela coisa, não, vamos deixar todo mundo como PJ, não vamos ter mais ninguém CLT, todo mundo PJ que facilita. Houve uma inversão. Então, agora o camarada, o que eu faço? É um grande equívoco pensar-se no sentido de contratar a pessoa, fazendo com que essa pessoa abra uma empresa e fique ali trabalhando. Porque tem algumas características básicas para poder formar o vínculo do trabalho, que é a habitualidade, a onerosidade e as ordens que a pessoa recebe. De alguém. Então, a subordinação, falando num termo mais técnico. Então, essa pessoa, ainda que revestida por uma PJ, ela continua com o vínculo de trabalho. Vai todo dia no lugar. Vamos falar sobre a forma de contratação ouvindo, porque o empresário ele não é contador, ele não é advogado. Não. Então, com todo o respeito que eu tenho à classe dos contabilistas, não são advogados. Claro. Então, eles têm uma noção básica. O que eu aconselho é ter um advogado de confiança, entendeu? Que milite na área, conheça os meandros da relação de trabalho para ser bem assessorado. Não tenha dúvida. Eu, inclusive, se quiser, eu posso deixar o meu e-mail para eventuais perguntas. Então, deixar. O e-mail é drgogoni, G-O-G-O-N-I, @gmail.com. Fácil, está até marcado no GC, ó. drgogoni@gmail.com, né? O nobre advogado Dr. Antônio Carlos Gogoni foi nosso entrevistado de hoje, esclarecendo mais uma vez dúvidas sobre leis trabalhistas nessa relação por vezes conturbada e outras não, entre patrões e empregados. Muito obrigado, doutor, mais uma vez por sua presença. Gil, você é um grande profissional. Muito obrigado. Estou numa grande emissora, agradeço imensamente, é um motivo de satisfação. Como disse nas vezes anteriores, estou à disposição. Sempre. Pode contar conosco. Obrigado. Segunda-feira que vem, encontro marcado com mais dúvidas aqui, com participação do telespectador. Será um prazer. Muito obrigado.
Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco você fica por dentro dos números do mercado financeiro, a previsão do tempo e ainda se atualiza sobre as últimas notícias do esporte. Nós voltamos já. Muito bem, estamos de volta e olha só, as vendas de imóveis e aluguéis registraram um crescimento no ABC. A repórter Isabel Rufino conversou hoje pela manhã, durante o evento na OAB de Santo André, com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, José Augusto Viana Neto, para saber mais sobre esses resultados. Confira. Segundo dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, as vendas de imóveis usados tiveram em julho de 2017 o melhor resultado do ano no estado de São Paulo, crescendo 26,79% sobre junho. Neste mesmo setor, o Grande ABC também apontou um crescimento de 6,66% nas vendas, em comparação entre julho e junho. Mas será que as perspectivas do setor imobiliário para os próximos meses continuam sendo as de crescimento? A perspectiva é de que o mercado continue crescendo, até porque no próximo ano já está previsto crescimento econômico no país. E se o mercado imobiliário já começou a dar uma resposta positiva ainda na situação que estamos, então todas as projeções são positivas para o próximo exercício. Em São Paulo, os aluguéis também demonstraram novo fôlego em julho, com crescimento de 4,77% no número dos novos contratos. No ABC também houve crescimento de 14,64%. Que boa notícia! Vale lembrar que a mudança de comportamento do mercado depois de 2 meses de queda nas vendas fez com que o saldo acumulado de janeiro a julho ficasse positivo em 28,9%. Agora vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar comercial, vamos ver aqui, fechou em alta de 3,23%. Subiu 1,3%. O euro ficou em 3,79 com alta de 0,82%. E a Bovespa teve queda de 0,86%. Estamos chegando ao fim do mês de outubro, mas algumas prefeituras continuando realizando as ações em homenagem ao Outubro Rosa. E em São Bernardo é uma delas. Confira. Neste último sábado, nas 34 unidades básicas de saúde da cidade de São Bernardo, foram realizados exames preventivos de câncer de mama e de colo do útero. A ação foi realizada em prol do Outubro Rosa, campanha que visa estimular a população no controle do câncer de mama. O prefeito Orlando Morando esteve nas UBSs Planalto incentivando as mulheres à realização do exame. Já o Dr. Geraldo Repli, acompanhando o prefeito, alertou sobre o trabalho que São Bernardo vem realizando para ampliar o tratamento das mulheres que tratam o câncer, como, por exemplo, manter o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher na cidade. As mulheres compareceram em peso nas unidades básicas de saúde e aprovaram a ação promovida pela Prefeitura. Ao longo do último sábado, foram realizados mais de 3.000 atendimentos. Depois de um domingo nublado, com temperaturas mais amenas, e a segunda amanheceu bem chuvosa. Vamos à previsão do tempo para amanhã. E olha só, parece que vem mais água e frio por aí. Então é bom se preparar, vamos separar aqueles casacos, botas e principalmente guarda-chuva, hein? O ABC registra a mínima, tá aqui ó, de 15 graus e máxima de 22. Em São Paulo, mínima de 14, máxima de 22 graus. No litoral, lá em Santos, mínima de 17, máxima de 24. E no interior de São Paulo, na região de Araçatuba, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Agora vamos falar sobre futebol. Nesse fim de semana, 9 jogos agitaram a 30ª rodada do Brasileirão. Confira os resultados. No sábado, Vasco 1, Coritiba também 1. No domingo tivemos Santos 1, Atlético Goianiense 0.
São Paulo 2, Flamengo 0. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3. Atlético Paranaense 2, Sport 1. O Palmeiras conquistou uma grande vitória jogando fora de casa. Placar final: Grêmio 1, Palmeiras 3, Bahia 2, Vitória 1, Ponte Preta 1, Avaí 2, Chapecoense 2, Fluminense 0. Hoje, Botafogo e Corinthians fecham a rodada logo mais às 8 da noite lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Como hoje é dia do aviador, se o Corinthians quer continuar voando alto, é bom ganhar essa partida. Faltando 8 rodadas para o fim do campeonato, o Corinthians segue líder, mesmo com esse jogo a menos, com 59 pontos. Palmeiras e Santos, com 53 pontos, seguem na cola do Timão. Agora uma notícia não muito boa para os palmeirenses. Prestem atenção, palmeirenses de plantão, hein? O Palmeiras pode ficar cerca de 300 dias sem utilizar o Allianz Parque ao longo do ano que vem, 2018. Tudo por conta da W Torre, que notificou oficialmente o clube sobre as datas que pretende utilizar o estádio na próxima temporada, de olho na promoção de shows e atividades corporativas. Por força de contrato, o Palmeiras não pode fazer muito contra a vontade da construtora. O problema não é apenas atuar longe de seu estádio, onde costuma ter bastante força, e sim quanto o clube vai perder em termos de bilheteria. Para se ter uma ideia, em 24 jogos em seu estádio, apenas em 2017, o Palmeiras já arrecadou 50 milhões de reais em bilheteria no Allianz Parque, o que dá uma média de mais de 2 milhões por confronto em números brutos. A média de pagantes no local é de 32 mil pessoas por duelo. Então, vai ser um prejuízo mesmo. E pela Copa Paulista, o Azulão venceu a primeira partida das quartas de final de virada sobre o 15 de Piracicaba, jogando aqui no Anacleto Campanella. Placar final, São Caetano 2, 15 de Piracicaba 1. Veja como foi. São Caetano e 15 de Piracicaba jogaram neste sábado no Anacleto Campanella pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Paulista. Ao término do duelo, o pequeno gigante venceu por 2-1 e agora pode avançar à semifinal com um empate no próximo compromisso. Mais atento no começo da primeira etapa, o clube de Piracicaba abriu o placar logo aos 2 minutos. Léo Carvalho cobrou falta, Rodrigo desviou de cabeça e fez 1-0. Após o susto, São Caetano passou a valorizar a posse de bola e construiu boas oportunidades de gol.
E na base da insistência, Carlão deixou tudo igual aos 33 minutos do primeiro tempo. Hermínio tentou a conclusão, mas foi travado pela defesa. Carlão pegou a sobra, driblou o goleiro e finalizou forte para marcar pelo azulão. Inspirado, Carlão balançou a rede do rival novamente no segundo tempo. Aos 20 minutos da etapa final, Paulinho Santos lançou e encontrou Hermínio, que passou para o camisa 11 marcar e definir o resultado final do embate. Placar final: São Caetano 2, 15 de Piracicaba 1. Com a vantagem do empate para avançar, o azulão reencontra o 15 de Piracicaba na próxima sexta-feira. O duelo será realizado lá no Barão de Serra Negra, às 20 horas. O J mais ABC de hoje termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. E daqui a pouco, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais e no programa de hoje você confere detalhes da vitória do São Caetano pela Copa Paulista. Uma ótima noite a todos vocês e até amanhã. Tchau, pessoal!